O meu nome é José Miguel. Natural da cidade de Sapé, em 7 de junho de 1947, região metropolitana de João Pessoa e terra de Augusto dos Anjos, José Miguel lembra das dificuldades sofridas ainda quando criança. 5 anos de idade, o primeiro presente que eu recebi, que o meu avô me deu, foi essa enxada. Enquanto o Brasil passava pelo processo de industrialização durante a década de 1950 e Getúlio Vargas chegava novamente ao poder, seu Miguel estava firme produzindo sua trajetória de vida baseado na agricultura, que mudou a característica trabalhadora que é de origem do nordestino. Na década seguinte, com as transformações do meio urbano, sobretudo com o advento da construção de Brasília, seu Miguel projeta perspectivas para a vida militar, que o acompanhou nos anos seguintes, transformando sua origem de vida em exemplo de superação e dedicação. Foi num período muito difícil, não só para mim, mas para o Brasil. O Brasil estava numa espécie de revolução. Exerci várias funções dentro do quartel. No dia 14 de julho de 70, eu saí do quartel. No dia 9 de setembro do ano de 70, fui trabalhar no Esporte Clube Cabo Branco. E certo tempo passou, aí desistiu de ser mais dono de restaurante, aí indenizou todo mundo sai. O Esporte Clube Cabo Branco chama as pessoas que não fizeram confusão. Eu tinha saído limpo, muito limpo, aí voltei a ser funcionário do clube. No ano de 70, João Pessoa era uma cidade que se encontrava, não sei porquê, mas se encontrava falida. A cidade, ela não tinha desenvolvimento para estar na situação que hoje nós vemos. Mas os governantes não olhavam o lado da cidade. Meses após a Revolução ou ditadura militar de 1964, José Miguel agora tem a possibilidade de realizar seu sonho e mudar sua estrada, que se confunde com a história de sua maior paixão, sua esposa, levando ao ano de 1965, aos 18 anos. Nosso personagem estava administrando sua carreira militar, participando do Núcleo de Preparação de Oficiais de Reserva, NPOR, e seu destino de vida. Ainda no Exército, alcançou uma grande trajetória fazendo inúmeros cursos. Um deles mudaria sua vida e seu destino. E foi no curso de garçom que seu Miguel aprendeu uma de suas atividades mais apreciativas, que seria o dom de servir. Essa, por fim, o acompanharia até os dias atuais. Eu cheguei no dia seguinte, era 8 horas da manhã, mais ou menos, ela falou: "Não vai trabalhar, não?" Aí eu disse: "Eu deixei o trabalho." Ela só fez balançar a cabeça assim e disse: "Você trabalhando já não é bom? Imagina com essa decisão de não trabalhar." Aí eu fui e disse, só disse esta palavra que eu vou dizer para vocês: Deus proverá. Não disse nada diferente. Fiquei seguindo. Aí houve um desmantelo das infrações que sempre vai haver. E naquelas modificações a gente fez o seguinte: eu disse, quando fui retornar para renovar o contrato do prédio, aí o dono quase dobrou. Não dava para pagar o aluguel. Aí mudei para outra sala, né? No outro era o número 505. Um colega meu chegou, falou, disse: "Rapaz, tu está trabalhando muito pouco." Ele disse, né? Faz o seguinte, procura um lugar que tu possa trabalhar mais. Aí foi da vez que eu tomei a decisão para ir para Mangabeira. E ele era o linha de frente, Jadiel. Quando ele passava, aí o povo botaram um apelido nele. Ele andava com a bolsinha dele: "Gerente, traz um almoço para mim." Graças a Deus ele continuou, teve interesse, se esforçou. Quando nós chegamos em Mangabeira, aí eu comecei a trabalhar no café da manhã, almoço e janta. Toda hora que você chegar lá tinha comida. Aí a gente começou.
O restaurante, ele chamava a atenção e fidelizava bem a ida da minha família lá, por se tratar também de um restaurante familiar. Então, chamava muito a nossa atenção, familiarizávamos muito com essa relação de estar todo mundo trabalhando, todo mundo que estava lá trabalhando era família. Então tinha São Miguel, tinha a esposa, tinha os filhos, e isso fazia com que a gente se identificasse muito. E fazia com que a minha família fosse lá muitas vezes. Era o nosso restaurante que a gente sempre ia quando não estava em casa. Isso a gente enfrenta muita barreira. Mas quando Deus está no controle de tudo, você pode ter certeza que tudo vai à frente. Quando chegou agora que teve a Covid no Brasil e no mundo, se não tivesse Jadiel e Mateus, eu tinha fechado. Por que tinha fechado? Porque eu fui cometido por uma AVC e imediatamente os médicos disseram que quem tivesse qualquer problema de saúde não poderia permanecer. Vendo que a necessidade dos meus pais descansarem, certo? Um pouco mais devido à idade, que eles já estavam com estão quase 80 anos. Aí eu, juntamente com meu irmão, Mateus, a gente teve a ideia, certo, de assumir a parte da gestão do restaurante. Aí ficou ele e o outro, enfrentando todas as rotinas e vendendo pela portinha, tal, aquele negócio todo, que jamais, vamos dizer, não chega nem a metade do que o camarada pode se analisar, né? Porque você quer ver uma coisa difícil, é você ter uma porta dessa larga, ou o cara ter só essa janelinha para trabalhar. Mas eles perseveraram, graças a Deus, o Rei das Quentinhas hoje ainda existe. Por causa dos dois, não foi nem por causa de mim tanto, e por causa da mãe. Agora, nós somos a raiz de todas as coisas, né? Olha, proporcionalmente, a gente vê quando os nossos comércios, ele está crescendo e vê quando ele não dá mais para crescer. Ele tem crescido, graças a Deus, porque os meninos têm se esforçado muito, não é pouco não. Esse aqui sai daqui da escola e vai direto para o restaurante. Dá uma força até 3, 4 horas da tarde, às vezes. E chega aqui o braço forte, que é a Nária, na linha de frente com sua equipe. A empresa só pode crescer se ela for organizada, se não for, não cresce nunca. Olha, pelo Sérgio, minha aposentadoria tinha sido muito boa, porque a gente, nesse trajetória todinha, a gente criamos um supermercado em Mangabeira. Prédio próprio, tudo próprio, estava aquele negócio todo. E quando nós tínhamos um supermercado, eu fui e falei por caso de pagar demais, aí o meu contador disse, olha, faz o seguinte, a gente bota Jadiel como dono e eu sou como sócio. Aí na hora que eu entrei como sócio foi para botar a minha aposentadoria. Aí eu disse, então assino minha carteira com tanto. Aí exigi, né? Aí quando o Lula foi presidente na época, aí Lula criou lá no Supremo Federal aquele sistema, disse, não, quem tiver tantos anos pago o INSS, tem direito a X. Quem não tiver, corte. Aí, por exemplo, minha aposentadoria seria gorda, pelo que eu tinha feito, né? Mas se tornou-se magra por causa por causa daquela implantação que ele criou. Então, pela aposentadoria eu não vivia muito bem não, mas pela firma, graças a Deus, a gente vive muito bem e obrigado. Rapaz, a minha vida hoje é como vida de rico, entendeu? Por quê? A vida de rico? Vida de rico não faz nada, né? Não é assim? A vida do rico não faz nada, não. O rico já passou pela fase que foi a hora que ele estava aprontando. Aí vamos dizer, hoje eu não faço nada. O rico, ele almoça de 1h30 até 3 horas da tarde. O rico.
janta de 9, 10 horas da noite. Entendeu? Você acorda de 8, 8 e pouco, 9 horas quase. Quer dizer, a vida que eu faço hoje é isso. Hoje eu não faço, vamos dizer, nada. Quando amanhece o dia, 7 horas da manhã, para 8, aí eu tomo um café, depois tomo banho e depois vou para a academia. Passo 1h15, 1h20 na academia. Aí, quando volto, é quase 10 horas, 10 e pouco. Aí lanche, tomo um banho, aí vou assistir jornal. 1h da tarde, 1h30 mais ou menos, aí vou para a cama, durmo outro pouquinho. Aí quando chega 4 da tarde eu vou caminhar. Pronto. A vida que eu levo é essa hoje. Contato com os clientes tem, e eles cobram demais a presença de cada um da gente. Aí eu converso demais. Eu levo mais tempo conversando do que trabalhando. Não, a gente realmente sente falta, né? Porque, na realidade, quando você vive fazendo uma coisa, é diferente de você não fazer. Quando chega, sempre aparece um daquele que era antigo, né? E às vezes você vai numa mesa, tal, cumprimenta a pessoa, porque nunca é tarde você chegar a conservar aquilo que você tem. Não é isso? E para isso, o Rei das Quentinhas, o início dele foi no dia 26 de fevereiro de 1988 e ainda está de pé. Um bocado de dia, né? E graças a Deus tenho os 2 filhos e sempre está à linha de frente de tudo. A gente reduziu um pouco a questão do horário, porque a gente não tinha condições de trabalhar o mesmo horário que meus pais trabalhavam. Nós reduzimos um pouco o horário, porém ampliamos alguns serviços. E com isso, graças a Deus, tem dado certo. E em breve, certo, a gente está com outras ideias. E acredito que agora, no início de 2025, a gente já tem uma novidade aí no mercado, certo? Olha, os outros filhos é mulheres. E sempre as mulheres, ela gosta de ajudar o seu marido. Josélia e Gesso são donos de colégio. Aí vem Jaciana, o marido dela trabalha em área de hospital. Aí vem Joelma, trabalha na Caixa, é minha filha. A Jaciara trabalha numa das escolas de minha filha também. E o marido dela trabalha na Açaí. Quer dizer, passou 11 anos no Extra. E depois entrou e, graças a Deus, lá tem hora que ele está aqui, tem hora que está orientando o povo no interior, tem hora que está em Recife. Ele não tem o lugar dele certo assim. Tem um lugar certo, mas para sair. Porque, por exemplo, hoje no meio de comunicação diz, amanhã tu vai ter que estar no Bessa. Ele mora nos bancários. Não, tu vai ter que estar em Mangabeira. Entendeu? Onde tiver uma das lojas, ele tem que estar presente. A figura paterna eu vejo como um exemplo para mim, né? Um exemplo a ser seguido. Ele nos deu vários ensinamentos, para a gente poder se sobressair, tanto nos tempos bons, quanto nos tempos mais desafiadores, né? Mas, assim, em tudo, eu tirei bons exemplos para a vida. Não só para o segmento do comércio, mas para a vida de um contexto geral. Hoje eu agradeço primeiramente a Deus, não é a mim, primeiramente a Deus, porque Deus fez tudo. Deus deu a inteligência a cada um para conseguir se formar-se pela universidade, como ele tem 2 universidades, Mateus está na 3ª, e Josélia, não sei, eu sei que ela é formada pela universidade, Jaciana, Joelma, todos eles são formados pela universidade. E para mim, não para meu orgulho, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu posso agradecer a Deus por isso. Porque eles não fazem vergonha aonde eu chego. Eles são uma recepção, entendeu? Porque tem pai que quando tem um filho,
ele não quer dizer que meu filho é uma decepção. Ele chega aqui, quando entra na área do filho, ele vai se cala. Porque ele não quer decepcionar o filho. Mas eu não, eu posso falar para a honra e glória do Senhor. Meus filhos são uma bênção.